Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre este tema. Uma mulher, ela pode pregar na igreja? Nós temos hoje visto muitas mulheres que têm o dom de pregar, elas pregam a palavra do Senhor com muita autoridade. E aí, o que você acha a respeito deste assunto? A Bíblia, ela tem um posicionamento firme, direto e muito sincero a respeito deste assunto. Você pensa o que a respeito disso? Vou dizer para você uma coisa. Uma mulher, se ela tem o dom de estar pregando, eu não vejo problema algum dela estar pregando a palavra de Deus, transmitindo o Evangelho de Cristo Jesus, evangelizando, transmitindo a palavra do Senhor. Porque uma mulher bem preparada, que se submete a Deus, tem uma vida de oração, tem uma vida de busca, de entrega, ela está ali ajudando a transmitir a palavra do Senhor, não tem problema algum. Desde o momento que ela é bem preparada, estudada dentro das Escrituras Sagradas e tem uma vida de oração. Se você pode abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 e o versículo 35. Esta passagem vai dizer que as mulheres, elas não devem falar dentro da igreja. Olha só. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como dizem a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, a perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, fala sobre como as mulheres devem profetizar durante a reunião. Se nós olharmos aqui todo o contexto, nós vamos perceber que vai ficar claro como o homem e a mulher devem se portar. Não devem conversar nem interromper com perguntas enquanto alguém está ensinando. Paulo está falando sobre ordem. Nesse momento aqui, é o momento em que todos ali profetizavam. Eu vou ler aqui o 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Então aqui Paulo já diz a respeito da mulher profetizar. Então no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 33 e 35, Paulo não está falando a respeito da mulher orar e profetizar na igreja, ou até mesmo pregar na igreja. Paulo não está dizendo que a mulher aqui ela está impedida de pregar, mas como era o costume, as pessoas profetizavam, pregavam, falavam e no final daquilo havia o julgamento para que pudesse assim estar sendo resolvido, aquele texto ali, sendo decifrado se estava de acordo com aquilo que os apóstolos haviam dito ou não. Então eu chegaria naquele local, profetizava, outro profetizava e o outro profetizava. Eles ali analisavam, mas aquela mulher que estava ali com o seu marido, e se ela tomasse a frente e falasse, ela estava desonrando o marido. E isso seria, diante deles ali, uma falta de respeito. E aonde Paulo diz que se houve alguma dúvida ou algum questionamento, que ela fizesse em casa com o marido. Uma outra questão aqui que é muito importante ser analisada é que naquela época os homens eles tinham uma educação, eles eram instruídos, porém eles não se preocupavam naquela época em transmitir ensinamentos para as mulheres. Então, as mulheres elas não tinham uma educação apropriada, elas não eram instruídas naquela época. Já os homens, eles já tinham uma educação, logo era mais apropriado para os homens instruírem do que as mulheres estarem instruindo. Era também uma questão cultural da época e do lugar.
Mas nós podemos assim dizer hoje que quando a gente fala de pregar, coisa que as mulheres não eram impedidas de fazer naquela época, pois se você olhar dentro da Bíblia, você vai encontrar muitas mulheres já no Novo Testamento que pregavam, que transmitiam a palavra de Deus, que oravam dentro da igreja, né? Elas transmitiam essa palavra porque eram instruídas por Deus. Agora, pregar, o que é pregar? Pregar é transmitir, proclamar a verdade de Deus. Se hoje nós encontrarmos pessoas sendo homens ou mulheres instruídas, preparados, capacitados dentro das Escrituras para estar pregando, essa pessoa ela deve cumprir o ID do Senhor, porque o ID do Senhor no livro de Marcos, capítulo 16, não coloca assim, homem ou mulher, mas o ID do Senhor diz assim, disse-lhes, vão pelo mundo, pregue o evangelho a todas as criaturas. Em outra tradução vai dizer, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então esse ID do Senhor é para todos aqueles que se preparam para estar fazendo o ID do Senhor, para estar pregando a palavra do Senhor. E é muito importante estarmos preparados para isso. É muito importante você estar preparado para isso, para pregar a palavra de Deus, para estar fazendo o ID do Senhor. E aí, sendo homem ou mulher, o importante hoje é estar preparado e ter um conhecimento dentro das Escrituras Sagradas, pois a discussão se o homem ou a mulher é mais capacitado a pregar, essa discussão é uma discussão antiquada, não cabe mais, pois já estamos vivendo o último momento da igreja, já estamos vivendo os últimos dias, e o mais importante é nós buscarmos conhecimento dentro das Sagradas Escrituras para transmitir o Evangelho, para pregar a palavra de Deus e pessoas se converterem a Cristo, aceitando Jesus como Salvador. Então, sendo homem ou sendo mulher, o mais importante é você buscar ter conhecimento dentro das Sagradas Escrituras, para que você possa estar transmitindo a palavra do Senhor.